Boa noite, pessoal. Hoje Seiko, isso mesmo, hoje é sexta-feira e a gente precisa, antes de mais nada, dizer para vocês que esse ano de 2021 faz 140 anos que a Seiko está no mercado, tá? Então, para comemorar esses 140 anos, eu, Carlos, aqui da Taniguchi Relógios, vou fazer 5 episódios para vocês da história da Seiko. Isso mesmo, toda semana eu vou trazer um capítulo diferente da história da Seiko, tá? Então vamos lá. Primeiro, como toda história tem que ter um começo, a gente vai começar contando como que surgiu a Seiko. Isso mesmo, a Seiko foi uma fábrica fundada em 1881. Mas para vocês entenderem como é que ela foi formada, a gente precisa voltar um pouquinho mais para trás para entender a situação política e econômica do Japão daquela época. Para quem não sabe, o Japão ele passou muito mais de 300 anos como no sistema shogunato, tá? Shogunato era um sistema feudal onde cada região tinha um shogun que mandava naquela região toda, tá? Então era um sistema, tinha um imperador e o imperador designava um shogun que cuidava de cada pedaço ali. Então era um sistema feudal, tá? E ditatorial. Então o que o shogun dizia era lei e não importava o que acontecesse, certo? E esse sistema de shogunato acabou caindo em 1868, se não me engano, acabou caindo o sistema de shogunato e o sistema democrático entrou em vigor no Japão, certo? E o que isso trouxe de bom para o Japão? Em primeiro lugar, o Japão até então no sistema, só para quem não entende um pouquinho dessa região ali, o sistema de shogunato era formado pelo shogun, que muita gente conhece, até passou um filme, um seriado Shogun, não sei se vocês se lembram. Samurais, o último samurai. Esses samurais eram da época do shogunato. Terminando o shogunato, muitos samurais, inclusive, até fizeram o suicídio, né? Para ser mais honroso, porque eles estavam deixando de servir o seu mestre. Mas olha, só para vocês terem uma ideia como é que era, o Japão era muito fechado até então, tá? Na época do shogunato era muito fechado e não deixava a interferência estrangeira chegar no Japão. Isso começou a mudar com a abertura dos portos, com o fim do shogunato, a abertura dos portos começou a ter comércio para o exterior. Isso mesmo, então começaram a chegar coisas da Europa, que eram novidades, né? Lógico, Paris era o topo do mundo na época e começou a entrar muita coisa diferente. Tá? A modernização dos portos, o sistema democrático, e houve uma modernização geral do Japão, com a eletricidade chegando, com uma série de as indústrias sendo instaladas no Japão. Então começou um desenvolvimento muito forte no Japão no final do século XIX. E é lógico que nesse mesmo período nascia Kintaro Hattori. Isso mesmo, Kintaro Hattori é esse velhinho aqui, olha. Na época, lógico, esse senhor aqui, o fundador da Seiko. Esse senhor aqui, ele nasceu em 1860 e ele foi muito precoce, tá? Então, aos 13 anos de idade, ele já se sentou numa mesa como um relojoeiro para as lojas Kameda. Então, já isso em 1874, ele já era um relojoeiro, ele já fazia pequenos reparos nos relógios, isso em 1874. E em 1877, ele resolveu sair dessa loja Kameda e montar por si só uma banquinha para consertos de relógio. Naquela época, os relógios eram totalmente suíços, então você recebia muitos relógios suíços, então eles faziam reparos de relógios suíços, e é lógico, os relógios suíços tinham um problema muito sério de quebrar os eixos e tudo mais, precisava de reparos constantes e era uma ótima profissão para então começar como relojoeiro. Só que ele não se contentou somente em consertar relógios, tá? Em 1877 ele começou a consertar relógios, só que ele não se contentou só com isso. Kintaro Hattori, ele tinha um lema que é o que está escrito aqui embaixo aqui da foto dele: sempre um passo à frente dos outros. Ele sempre pensava um passo à frente de todo mundo. E com isso,
aos 21 anos, com apenas 21 anos, ele fundou a Hattori Tokeiten, ou Lojas de Relógio Hattori, que é considerado a fundação oficial da Seiko Relógios, tá? Então, em 1881 ele fundou essa loja e ele revendia modelos suíços e ao mesmo tempo fazia os reparos desses relógios também, desses modelos suíços, tá? Mas a Seikosha mesmo, a Seiko, ela ganhou a fabricação de relógios a partir de 1892, tá? Embora ele já comercializasse relógios desde 1881, em 1892 ele abriu uma fábrica com o nome de Seikosha. Seikosha queria dizer mais ou menos, traduzindo, Seiko quer dizer sucesso, requintado, tá? Chás, loja, então loja requintada, loja de sucesso, sabe? Alguma coisa assim, tradução livre seria mais ou menos isso. Tá? E com a chegada em 1892 do Tsuruhiko Yoshikawa, tá? Eles eram um ótimo engenheiro e ele começou a construir relógios de parede. Então como é que eles faziam os relógios de parede? Eles compravam um equipamento, a máquina da Suíça, faziam as caixas de madeira na Seikosha, montavam esses relógios e revendiam na loja Hattori. Era alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Os relógios maquinários ainda eram suíços, tá? Em 1892. Em 1895, já ganhando um pouco mais de força por conta do barateamento do custo dos relógios de parede, começou a vender muito relógio de parede e eles viram a oportunidade então de vender também relógios de bolso. Em 1895, Kintaro Hattori lança o seu primeiro relógio de bolso, tá? Montado no Japão, que a máquina era suíça também, certo? Então eles montavam no Japão esses relógios e revendiam. Até hoje o nome do relógio era Timekeeper, tá? O Timekeeper ele foi criado em 1895. E para vocês que estão chegando agora, esse aqui é o primeiro capítulo, tá? Da história da Seiko. A gente vai dividir em 5. A gente vai tentar dividir em 5 ou 6 capítulos, porque é uma história muito longa, muito rica. Então, esse primeiro capítulo a gente está falando brevemente sobre a inauguração da loja Seiko, tá? E em 1895 ele fez o primeiro relógio de bolso, né? Isso aí na época era grande, 54,9 milímetros, era muito grande o relógio, tá? E o calibre dele, o maquinário dele era totalmente suíço. Em 1899, então, ele começa a criar mais uma linha de produção, só que agora de relógios despertadores. Isso mesmo, ele começou a criar relógios despertadores e começou a revender muito para a China, para Xangai. Ele revendia muito para Xangai porque ele viu que o problema do leste asiático é o tempo úmido. E os relógios alemães e suíços que vinham para aquela região, principalmente os despertadores, eles eram totalmente de lata e enferrujavam muito rápido. O que Kintaro Hattori fez, pensando na frente de todo mundo? Ele mandou fazer a caixa cromada. Então isso evitava que o despertador enferrujasse. E isso ganhou muito mercado, principalmente na China, tá? Em Xangai. Então ele começou a revender muito despertador na China, tá? E outra coisa que aconteceu aí depois de 1899, nós vamos passar já para 1904, 1905, quando teve a guerra sino-japonesa, e nessa guerra aí a fábrica da Seiko foi, foi pedido para a fábrica da Seiko fechar, justamente para que o exército japonês pudesse utilizar a fábrica para a construção de projéteis. Isso mesmo, eles faziam projéteis, a cabeça do projétil das balas, né, para os soldados que estavam na frente de batalha. E aproveitando esse processo de fabricação das balas, a Seiko aproveitou o know-how que eles ganharam com isso aí, e eles criaram, então, em 1908, o primeiro torno automático, tá? De eixos. Então eles criaram
uns tornos onde era possível criar os eixinhos do relógio que quebravam muito, que era o grande gargalo na produção dos relógios. Então puderam ser automatizados com esse know-how que eles receberam do exército japonês. Então, com isso, em 1909, ele lançou um relógio de bolso que ficou por mais de 26 anos em produção, e ele ganhou praticamente 60% ou 70% do mercado japonês de relógios de bolso, somente com esse know-how, porque barateava muito o custo de fabricação, certo? Mas a história da Seiko não termina nos relógios de bolso. Vocês sabem que só o começo são os relógios de bolso, e Kintaro Hattori sempre pensava um passo à frente, e ele viu que o movimento na Suíça começou já desde 1904, lá com o movimento de Santos Dumont. Cartier deu o reloginho de pulso para o Santos Dumont, e inclusive até hoje o Cartier é conhecido como Cartier Santos, né? E na Europa começou-se a usar muito, homens usar relógios de pulso. Então, Hattori, já vendo esse processo todo, ele resolveu diminuir a máquina do relógio de bolso, uma produção interna da Seiko mesmo, e criou em 1913 o primeiro relógio totalmente construído em house, tá? Pela Seiko, que foi isso mesmo. Isso já em 1913, há mais de 100 anos atrás, a Seiko já produzia seu primeiro relógio de pulso. E para quem acha, tá, que Santos Dumont que criou o relógio de pulso, que Cartier que criou o relógio de pulso, eu tenho uma notícia ruim, que não foi ele. Alguns dizem que foi Patek Philippe. Também não foi ele. Patek Philippe, eles criaram a produção em massa do relógio de pulso em 1868, mas existem relatos de 1814, isso mesmo, mais de 2 séculos atrás. O Breguet, isso mesmo, Breguet, ele criou, a pedido da Carolina de Nápoles, a irmã de Napoleão, ele criou um relógio de pulso para, eu acho que ela era, eu não lembro qual é o grau de nobreza dela, mas ela acabou construindo para ela o primeiro relógio de pulso do mundo, tá? Para Carolina de Nápoles em 1814. Então, se vocês acham, a história dos relógios de pulso começa em 1814 com Breguet construindo esse relógio. Só foi, para muitos, foi considerado o invento do relógio de pulso por Patek Philippe em 1868, e a grande maioria das pessoas ainda acham que Santos Dumont que criou o relógio de pulso. Na verdade, foi Breguet em 1814, certo? Mas com a criação do Laurel em 1913, e com a guerra que estourou em 1914 até 1917, a Primeira Guerra Mundial, fez com que o relógio Seiko começasse a viajar o mundo, certo? E com isso, os relógios Laurel começaram a dispersar pelo mundo inteiro e foram ganhando uma ótima venda, certo? E as coisas iam muito bem para Seiko até 1923. Isso mesmo, nós vamos pular quase 10 anos para frente. As coisas estavam indo de vento em popa para Seiko. Em 1923, no dia 1º de setembro de 1923, aconteceu a maior catástrofe natural que se tem registro no Japão, tá? O grande terremoto de Kanto, tá? Esse grande terremoto de Kanto, para vocês terem uma ideia, aconteceu às 11 horas e 58 minutos do dia 1º de setembro de 1923. O tremor, ele chegou a 7,9 graus na escala Richter, e o tremor durou entre 4 a 10 minutos. Isso mesmo, são fortes tremores de 4 a 10 minutos. Para vocês terem uma ideia, eu estava no Japão quando houve o grande terremoto de Kobe, tá, em 1995, e esse terremoto chegou eu estava a mais de 300 quilômetros de Kobe, e assim mesmo a gente sentiu muito forte. E na época, o local onde estava, a gente deu mais ou menos 4 graus na escala Richter, enquanto lá em Kobe deu 6 pontos e alguma coisa. E assim mesmo, vocês viram o estrago que deu em Kobe, sendo com o tempo de espaçamento do terremoto foi muito curto. Ainda assim derrubou estradas, deu incêndio, aconteceu várias e várias fatalidades. E o terremoto de Tóquio de 1923,
foi uma das maiores tragédias do Japão, porque nesse dia, exatamente nesse dia, mais de 140 mil pessoas perderam a vida. Isso mesmo, 140 mil pessoas perderam as vidas. A primeira parte das pessoas morreram soterradas pelos escombros do terremoto. A segunda parte das pessoas aconteceu a segunda catástrofe, que foi o seguinte: como era às 11 horas e 58 minutos, grande parte das casas estavam preparando o almoço. Então praticamente todos os fogareiros estavam acesos. E com isso, na hora que aconteceu o terremoto, e as casas no Japão eram todas de madeira, isso foi um grande estopim para um grande incêndio. Aconteceu um incêndio tão grande que o calor era tão insuportável, era tão grande, que criou-se grandes redemoinhos de fogo que eram vistos a mais de 150 quilômetros de Tóquio. Tá? Esse incêndio foi tão devastador que as pessoas que conseguiram sobreviver do terremoto, eles chegaram às áreas de refúgio. Tá? Existia uma área de refúgio que tinha mais de 38 mil pessoas já refugiadas nesse local, e todas elas morreram carbonizadas por conta desse grande incêndio. Eles ficaram ilhados no meio de um grande incêndio e acabaram praticamente todas carbonizadas nesse mesmo dia, por conta desse grande incêndio. Existia também uma terceira fatalidade, tá? Como Tóquio é uma cidade portuária, bem na beira da Baía de Tóquio, certo? Muitas pessoas foram se refugiar no mar. Então eles pularam nos navios e falaram assim: já que está tendo fogo aqui, vamos pular para o mar e vamos para o mar aberto para poder safar do incêndio também. Só que aconteceu a terceira fatalidade, porque na entrada da Baía de Tóquio existia a cidade de Yokohama, e a cidade de Yokohama é onde se armazenava milhões de litros de óleo, tá? Que eram utilizados nas indústrias em Tóquio, e por conta do terremoto, muito desse óleo vazou e foi para o mar. E com o incêndio que veio, esse óleo todo pegou fogo e fez com que as pessoas que estavam tentando fugir pelo mar também fossem pegos pelo incêndio que atingiu toda a Baía de Tóquio. Então milhares de pessoas morreram também dentro dos navios, tentando fugir desse incêndio, certo? E a quarta, isso mesmo, teve mais uma ainda. Depois de ter pego o terremoto, pessoas soterradas, tiveram um incêndio onde milhões de pessoas morreram, certo? Milhares de pessoas, porque foram 143 mil pessoas. Aí, para terminar ainda, para varrer tudo, aconteceu um grande tsunami com ondas que chegaram a 10, 12 metros de altura. Para quem se lembra, aquele tsunami que atingiu o Japão, disseram que teve lugares que as ondas chegaram a 30 metros. Não foi tão alto a ponto daquilo, mas chegou a varrer boa parte da parte litorânea de Tóquio também. E lógico, a Seiko não ficou isenta disso tudo. A fábrica foi totalmente incendiada, foi totalmente devastada em 1923, onde qualquer pessoa poderia desistir de tudo, porque foi uma catástrofe enorme. Só que Kintaro Hattori era um visionário e ele persistiu, falou assim: não, tem que ficar um passo à frente, tem que ser um líder para esses meus funcionários. E os funcionários que sobreviveram, ele resolveu reabrir a Seikosha. E a partir daí, em 1924, criou-se a marca Seiko. Isso mesmo, foi a primeira vez que a marca Seiko estampou um dos relógios da Seikosha. Em 1924, tá? Era um reloginho bem simples, como esse laurel aqui, tá? É o laurel aqui, mas era um reloginho bem simplesinho, e ele com isso criou a marca Seiko em 1924, certo? Então, hoje eu vou mais ou menos chegar até o grande terremoto de Tóquio. Na semana que vem, isso mesmo, vou tentar trabalhar toda sexta-feira nessa história, tá? Semana que vem, na sexta-feira, a gente vai trabalhar Seiko de novo, certo? E a gente vai levar até os famosos
tem Soco Kamikaze, um pouquinho mais, talvez a gente vai chegar até os grandes inventos da década de 50, né? O Dial Shock, Dial Fit, o Magic Level, que são os grandes precursores dos relógios Seiko que a gente tem até hoje. Então semana que vem, não perca, que semana que vem a gente vai estar aqui de novo para trazer um pouquinho mais dessa história aí, que tem muita coisa para contar ainda. E de 1924 até 1960 tem muita história rolando ainda. Temos lá a Segunda Guerra Mundial, temos lá a construção da Torre Seiko, isso mesmo, a construção da Torre Seiko. Temos também como é que fala? O falecimento do fundador Kintaro Hattori, que em 1934 perdeu a vida. Temos a criação do Seiko Super, isso mesmo, a criação do Seiko Super, a linha Marvel na década de 50 e assim vai. Então a Seiko é uma história muito gigante, são 140 anos de história e a gente vai contar na semana que vem, sexta-feira. Não perca, Seiko de novo na próxima sexta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!